Kapoor e seus filhos, um filme indiano, um pouquinho mais longo do que precisava ser, né? Eles podiam dar uma encurtadinha assim, mas de uma história intensa e que traz bastante assunto para a gente refletir. E eu queria trazer um principal aqui, que é a disfuncionalidade do sistema como um todo, né? A gente geralmente faz análises aqui privilegiando o olhar para uma relação, por exemplo, a mãe e a filha, ou o pai, enfim, sempre uma relação, mas nunca eu trago aqui esse olhar para o sistema, para que a gente entenda o quê? Que é um princípio tão importante da visão sistêmica, né? A gente entender as inter-relações. Não só uma questão de, por exemplo, fazendo uma análise, a mãe e a filha, como a mãe influencia a filha. Mas ali, sistemicamente, a gente precisa entender que o indivíduo influencia o sistema e o sistema influencia o indivíduo, que influencia o outro indivíduo, que influencia o outro indivíduo, que influencia o sistema. Ou seja, o conceito de disfuncionalidade como um todo. Por exemplo, o pai perde um emprego. O que acontece com todo o sistema? Como é que a perda do emprego afeta a mãe? A mudança da mãe afeta os filhos como? E assim sucessivamente, sabe? Quem é que fica sobrecarregado? Por exemplo, o filho mais velho. Não é o exemplo do filme, mas para vocês entenderem o conceito. O filho mais velho. E aí ele desconta em quem? No filho mais novo. E aí a gente não consegue compreender um problema a não ser que a gente olhe para ele entendendo como é que ele afeta o sistema como um todo. Então, para esse filme, a gente precisa olhar sistemicamente, inclusive para alguns padrões. Então, a gente tem o avô, eu não vou conseguir falar todos os nomes indianos aqui, né? Mas a gente tem o avô e os seus 2 filhos homens, e aí um que a gente não sabe nem o nome, que ele só vem visitar ali de vez em quando, e o pai da família do filme, né? E este pai da família do filme também tem 2 homens. Ou seja, há uma coisa sistêmica aí e esse relacionamento de competição entre esses 2 irmãos mais velhos, que fica de pano de fundo, né? Então, uma hora ele fala, eu não quero pedir ajuda para o meu irmão de novo, a questão profissional, a questão financeira, e esse mesmo padrão de competição acontecendo nos personagens principais ali do filme, que é o Raul e o outro Arjun, né? Raul, ele é apresentado como aquele bom filho maravilhoso, bem-sucedido, amoroso, né? Então, quando a gente começa a assistir o filme, você pensa assim, tá vendo? Esse aqui que é um bom filho, ele prospera. Agora o outro que é todo revoltado, isso, aquilo, ele não prospera, porque numa primeira análise a gente entende esse moço Raul, né, como o bom filho, o bom moço, bem-sucedido. E conforme a história vai caminhando, né, a gente vai percebendo o quanto essa disfuncionalidade sistêmica afeta profundamente a formação da identidade de todos. Então a gente vê, não dá pra gente entender como é que o desdobramento disso na família do filme, se a gente não entende esse desdobramento vindo já da família de origem, do avô, dos 2 filhos, da competição entre esses 2 filhos, por que eles, como é que o pai do filme lida com essa competição, a amargura toda dele por conta de se sentir frustrado, né? E o pai que vive ameaçando morrer, que é o avô ali, e aí por conta dessa frustração ele vai lá e começa a ter um caso com uma pessoa do trabalho. A mãe sente isso, então é uma família toda construída numa base de mentira e agressividade. Então eles se agridem o tempo todo, eles gritam um com o outro o tempo todo, eles se empurram, eles arremessam as coisas, e esses são sinais, essa irritabilidade é sinal de disfuncionalidade, é sinal de tem alguém fora do lugar, é sinal de tem alguém sobrecarregado, tem alguma coisa acontecendo que tá dando curto-circuito no sistema inteiro. Então, isso inicialmente começa com o pai não lidar com a própria frustração, com a própria competição, desaprovação do pai, etc, etc. A pressão com que ele coloca nos filhos e a manipulação da mãe. Então, a mãe vai lá e
acaba manipulando as coisas e protegendo o filho que ela julga mais fraco, que é aquele que a gente pensa, na verdade, que é o mais bem-sucedido, que é o Raul. Então, o filho talentoso, verdadeiramente talentoso, que é o Arjun, que é o escritor, que é o que tem personalidade, etc., ele vive uma crise existencial o filme inteiro achando que ele não tem identidade, que ele não é bem-sucedido, que ele não é criativo, porque, na verdade, o irmão roubou, né, a identidade dele com a ajuda da mãe. A gente tem um exemplo disso bíblico, que é Jacó e Esaú, né? Isso é muito mais comum do que as pessoas gostam de admitir. A mãe manipular o lugar das pessoas na família, sabe? Dividir aquilo que não é para dividir. Por exemplo, pegou o talento de um filho e dividiu com o outro. Contou para ele a história que ele tinha, a inspiração que ele tinha feito para o livro, né? Então a gente vai percebendo ali o quanto as raízes, né, daquela família, daquele sistema estão comprometidos. E aí quem denuncia isso? O avô com a sua enfermidade. Então também é um elemento que eu quero trazer aqui para vocês. A doença, principalmente a doença de um ancestral, né, o avô, aquela pessoa centralizadora da família, faz com que todos ao redor tenham que avaliar suas histórias de vida, suas escolhas. E aí muitas vezes o filme aborda muito isso. Por conta disso, todo mundo tem que parar, às vezes tem perdas financeiras, enfim. E aí, no meio desse processo, enquanto alguém está doente, todo mundo revê a própria história e revê o seu posicionamento ali na história do filme, né? Quanta dor precisava ser sentida ali para que eles pudessem olhar para onde precisava olhar. Que surpresa, né? Quando a gente descobre a dor daquele menino, que ele era tão perfeito, na verdade, para mascarar aquilo que ele julgava que não seria aceito nunca, né? Que era a sua homossexualidade, o sofrimento daquela mãe, né? E o quanto, na verdade, que também é uma coisa difícil da gente admitir, né? Quando o pai morre, todo mundo consegue encontrar o seu lugar, né? A gente não gosta muito de olhar dessa maneira, né? Mas é isso que acontece ali no filme. Quando o pai morre, ou seja, quem desestabilizava toda a família por não estar bem no seu lugar era o pai. E aí, quando o pai morre, todo mundo se sente livre para de alguma maneira se assumir e assumir as próprias dores e as próprias raivas, e a mãe sai do lugar de manipulação que ela ocupava para mascarar a mentira do pai. Então você percebe essa visão? Talvez para você fique, ai Dani, tô achando essa análise meio confusa. Não, ela não é confusa, é que eu tô tentando trazer para você a essência da visão sistêmica, que não dá pra gente separar uma parte e analisar ela sozinha. Essa parte só faz sentido se eu perceber ela interligada com o todo. Então não dá pra gente pegar um personagem e falar, vamos analisar a mãe e vamos dizer que é tudo culpa da mãe. Ou vamos analisar o Arjun, ou vamos analisar o Raul. Não, ali é uma cadeia de inter-relações e reações a partir disso, né? E a gente vê eles encontrando esse lugar, até que para que eles terminem o filme, né, eles encontram o momento da foto, a hora que eles colocam o pai ali, uma coisa que ele não era, né? Quer dizer, o que sustentava aquela imagem era um pai alegre, com uma coisa como se fosse de carnaval, que ele não se mostrou em nenhum momento do filme, mas que todo mundo queria mascarar aquela ideia, né? E uma frase sensacional que o Arjun fala num determinado momento, né? Que é, eu cansei de fugir da minha casa, da minha família, da minha história, né? E aí esse é um ponto importantíssimo da visão sistêmica, assim. Eu não consigo firmar minha identidade enquanto eu tento fugir das dores do meu sistema, da disfuncionalidade do meu sistema. Uma das coisas mais complicadas que a gente vê num atendimento, por exemplo, de constelação, é como é difícil para uma pessoa admitir aquilo que ela própria vê. Por exemplo, que a minha mãe não era feliz, ou que, sei lá, qualquer coisa, sabe? Que fazia doer dentro daquela família, que todo mundo caminhava como se tivesse tudo bem, como era na história do filme. O quanto todo mundo tem que deixar de ser quem verdadeiramente é para sustentar aquela mentira. E a mentira ali é aquele homem sorridente na foto, todo mundo junto ali, e na verdade ele não era, ele fazia todo mundo sofrer.
porque a mulher não conseguia ser a mãe que ela podia ser e permitir que as pessoas fossem quem elas eram, porque ela não conseguia olhar para a verdade do casamento dela, dessa disfuncionalidade. E esse homem era tão disfuncional nesse casamento porque não conseguia olhar para a dor que ele sentia na relação com o irmão e com o pai. E aí isso vai acontecer ali na frente com os dois filhos que competem o tempo todo, né? Competem pela profissão, competem pela namorada, eternamente a competição, o assunto do masculino, do ser bem-sucedido ou não ser bem-sucedido, e o carro, e o dinheiro, e quem paga, e a agressividade, e tudo isso reflexo de uma disfuncionalidade. Então, o que eu queria deixar para você como reflexão desse filme, né? Mais um último comentário, bonito, eu achei muito bonito, um filme que traz os homens chorando, né? Isso também são sinais de um novo tempo sistêmico, né? Filmes que mostram os homens chorando, chorando, chorando. E um filme indiano que culturalmente não tem esse valor, né, dos homens chorarem. Então também eu achei muito uma contribuição sistêmica maravilhosa, essa ideia desses homens chorando as próprias crises e falando sobre isso e etc, né? E trazer um filme onde o assunto principal não é o romance do mocinho com a mocinha, né? Mas o drama sistêmico, né? E a questão de ninguém consegue se estabelecer verdadeiramente fora se não olha para as questões do seu clã, né? E se não admite quanto eu tenho fugido daqui, né? O quanto eu tenho fugido dessas questões primeiras, né? O quanto quem eu tento me tornar lá fora é por causa daquilo que acontecia aqui dentro. Então é essa reflexão que eu queria deixar para você com esse filme. Qual será o segredo sistêmico, né? A disfuncionalidade que todo mundo fingia que não era problema na sua casa? Pensa aí. O que será que isso refletiu na sua identidade?